obrigado, muito obrigado ao Leonardo por aceitar dar essa palestra para a gente, onde a gente vai ver conceitos de orientação a objetos sendo aplicados no mundo real, numa empresa que faz muito software que é utilizado por milhões de pessoas. Então, agradeço a presença do Leonardo e também o Márcio Davi, do Serpro, que vão falar para vocês sobre essa experiência prática deles. Fique à vontade de fazer perguntas no meio da palestra pelo chat. Eu fico controlando aqui o chat, mas o Léo também tem 18 monitores lá, então ele controla tudo. E eu e o Márcio a gente vai revezar, né? Então, enquanto estiver falando, o Márcio fica de olho, né? Tá. Dependendo das. A gente vai fazer 4 bloquinhos, né? Dependendo da pergunta, né? A gente responde na hora, ou talvez deixe pro fim do bloquinho, mas a gente vai controlando. E no final, quem quiser ficar um pouco depois que terminar, a gente pode ter dúvidas mais longas ou filosóficas no final. Então tá bom. E quem tiver ausente da aula e estiver vendo o vídeo depois, né? Pode entrar em contato com o LinkedIn se quiser perguntar alguma coisa também, à vontade. Mas então, eu sou Leonardo Leite, eu fiz graduação na Poli, né, no semestral, depois fiz mestrado no IME com o Fábio, estou fazendo doutorado agora com ele sobre DevOps, e trabalho no Serpro desde 2014, principalmente com Java. E, bom, Márcio? Bom, meu nome é Márcio Vaz Davi, eu sou formado em Ciência da Computação pela PUC de São Paulo, tenho mestrado em Engenharia Elétrica com ênfase em Inteligência Artificial pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, trabalho no Serpro há mais de 11 anos. Antes disso, eu já trabalhava com desenvolvimento de software, principalmente com Java, e dentro do Serpro também, basicamente Java. Sou DevOps lá no Serpro, arquiteto de software. E eu tenho, além disso, paralelamente, tem um projeto que é o Segunda.tech. Eu produzo alguns artigos, vídeos, tenho um podcast sobre livros. Então, se alguém quiser conhecer depois também, tá o link aí. E tem aí todos os meus contatos também, quem quiser trocar uma ideia, seja sobre o que a gente vai falar aqui ou outros assuntos, estou à disposição também depois. Essas coisas do Márcio, tem uns vídeos sobre orientação a objeto, para quem está começando, que é bem legal, e eu gosto do podcast de livro, né, que para mim sempre foi uma forma muito importante de aprender, lendo livros bons, né, mas você tem que saber quais são os livros bons que vale a pena ler. E, bom, para a apresentação ficar completa, Márcio, você pode, sei lá, falar um pouco o que é o Serpro? Bom, o Serviço Federal de Processamento de Dados, uma empresa federal, embaixo agora do Ministério da Economia, né? A gente desenvolve, os nossos principais clientes aí são Receita Federal e o Denatran, são os dois maiores clientes. A gente trabalha muito com governo, mas a gente não trabalha só para governo, né? Então, a gente tem sistemas aí também para iniciativa privada, mas o foco maior ainda acaba sendo bastante, principalmente a Receita Federal, assim, né? Tem bastante coisa lá. Embora a gente também tenha muita coisa do Denatran que a gente vai conversar hoje aí. Se tiver mais alguma coisa que você quer complementar, Léo? Não, é isso aí. Talvez só falar do tamanho, não estou atualizado com o tamanho, mas acho que deve ter total de funcionários cerca de 8 mil, 9 mil, algo assim, e desenvolvedores seriam uns 3 mil, 2 mil, por aí, né? Em São Paulo acho que são 400, mas eu acho que total deve ser por aí. Sim, tem várias capitais também o Serpro, né? Mas os principais pontos, né? Mais Brasília e São Paulo, né? E Rio também. Mas é isso aí. Então, antes de começar mais alguns... Vocês estão vendo minha tela, né? Estou apresentando. Estamos. Legal. Mais alguns disclaimers antes de começar, né? Primeiro que a gente vai mostrar o código real que a gente fez, né? E a gente fez no passado. Sempre que a gente olha para código que a gente fez, né? Sempre dá um pouquinho, às vezes, até de vergonha, assim, mas mais no sentido que a gente está sempre melhorando e a gente sempre, quando olha o que a gente fez, né? Vê que poderia ter feito melhor. Além disso, dois desenvolvedores, para resolver a mesma solução, né? Separados, sempre vão fazer soluções diferentes. Então, que vocês verem, sempre teria vários outros jeitos de fazer. Outra coisa é que os design patterns, né, eles não são, em geral, tipo biblioteca, que você copia e cola. Eles são meio que uma fonte de inspiração e você adapta o padrão ao contexto. Então, não necessariamente o que a gente vai mostrar vai estar igualzinho ao padrão do livro, mas foram inspirados neles. Outra questão é um compromisso, aí, um balanço entre ser didático e mostrar software real, né?
Quando você quer ser mais didático, você mostra um exemplo mais simples. Como a gente vai mostrar código de verdade, a ideia é que a gente vai ser um pouco menos didático e contando aí que vocês estudaram os padrões aí ao longo do semestre. Mas em alguns pontos a gente vai fazer umas pausas para recapitular umas coisas. Para compensar. E por fim, né, precisa tentar entender cada detalhezinho do código mostrado. Eu estou deixando em negrito os principais, né? E aí vocês vão acompanhando e focando na parte que interessa. Isso às vezes também serve quando você está analisando o código de verdade, né? Às vezes tem que chegar logo direto ao ponto, né? Não precisa ficar entendendo todos os detalhezinhos que aparecem pelo caminho. Então é isso. Agora sim, vamos começar. Então são 4 exemplos que a gente vai mostrar. O primeiro exemplo vai usar o padrão Template Method, que é com esse sistema aqui que é o fatiador, que é uma biblioteca. O que o fatiador faz? Vocês devem conhecer, ter visto, né, o JSON, quando a gente trabalha com APIs, REST, quando os sistemas se comunicam, eles trocam informações estruturadas dessa forma aqui que é o JSON. Então, esse JSON em particular, ele mostra aqui um livro, que ele tem um título, que é War and Peace, e tem um autor, que é o Leon Tolstói. Só que lá no Serpra a gente também tem sistemas em mainframe. Mainframe são sistemas mais antigos, que antigamente dominavam o mercado, né, principalmente em bancos e tal, e governo. E até hoje a gente tem muita coisa no mainframe. E os nossos sistemas em Java estão constantemente se comunicando com esses sistemas no mainframe. Só que esses sistemas, que a gente diz que é o mainframe, eles não tinham uma informação estruturada desse tipo JSON. Para eles estruturar a informação, eles usam o que a gente chama de flat string, ou sequencial em português. Que é assim, vai ser uma convenção. As 15 primeiras posições vão ser o título do livro, e as tantas seguintes vão ser o nome do autor. Então é isso. E aí, por exemplo, então fica esse espaço em branco, porque apesar de acabar aqui o nome do livro, tem que ocupar as 15 posições. E se o nome aqui do livro for maior que 15 posições, já é um problema danado. Por isso que é muito ruim essa bem representação. tosco, né? Sim, mas era o que acontecia e ainda acontece porque lá no mainframe é muito difícil de produzir uma coisa desse tipo. Então a gente tem que lidar e tem altos problemas de negócio porque tem essas limitações de tamanho. O software do mainframe é em COBOL? Tem COBOL, mas a gente usa mais outra linguagem chamada Natural. Mas tem um pouquinho de COBOL lá também. Mas eu mesmo nunca mexi com o COBOL, mas eu mexo também com o Natural aí, que é no mainframe. Então o que acontece? Os sistemas em Java têm que pegar e entender essas strings sequenciais. Então eu fiz uma biblioteca que ajuda isso. O que essa biblioteca faz? Ela converte, né? Ela converte uma string sequencial para um objeto Java e vice-versa. Então aqui eu tenho uma classe livro, que tem 2 atributos, título e autor. Então essa biblioteca vai ajudar a pegar essa string e criar um objeto livro com os valores corretos para título e autor, inclusive já arrancando esse espacinho aqui. E o contrário também, eu posso pegar um objeto livro e gerar uma string. E esse é um exemplo simples, mas tem exemplos mais complexos. Você pode ter uma pessoa e a pessoa tem uma lista de cachorros e cada cachorro tem nome e raça. Aí já é mais complicado. Inclusive a gente fez esse fatiador, né? Porque a gente não achou nenhum outro fatiador livre por aí que atendesse essas complexidades. Aí como é que faz para fatiar no seu código Java? Você primeiro define uma estrutura, flat structure. Essa estrutura você vai falar, o título do livro tem 15 posições e o autor também vai ser 15 posições. Aí você tem aqui uma string, essa string é o sequencial, que tem o título e o autor. Aí você instancia um flat parser, que é da nossa biblioteca. E por fim você manda fazer o parser. E aí esse parser ele recebe a string e devolve aqui para você bonitinho um livro. Aqui eu estou usando um livro, mas poderia ser uma música, se você tem um sistema de música. Nos testes eu fatio cachorros e por aí vai. Outro jeito de fatiar a string, em vez de receber um objeto book, é você receber um objeto mapa. Que aí você vai ter no mapa o autor e o livro. Mas, bom, aí tem 2 pontos aqui meio complicados. Primeiro, eu queria pedir para o Márcio, só para todo mundo ficar junto, explicar, por favor, o que é o mapa. O que é o mapa no Java?
Bom, no Java, o mapa é uma interface, né? Uma interface que tem várias implementações concretas, né? A implementação concreta mais comum é o HashMap, mas para que serve um mapa, né? Ele é basicamente uma estrutura de dados com algumas características bem interessantes, assim. Primeiro, ela é capaz de armazenar chave-valor, né? Então, é uma estrutura de dados chave-valor. E ela não permite duplicidade. Então, no exemplo aqui do Léo, né? Ele deu um bookmap.put title war and peace. Então, esse title seria a chave que a gente está armazenando, onde a gente vai armazenar, e o war and peace seria o valor que a gente está armazenando naquela chave. Se ele, na linha de baixo, colocar .put usasse a mesma chave de novo, title, ele estaria substituindo o valor war and peace. Né? Então, ela não permite duplicação aí da chave. A chave e o objeto podem ser basicamente qualquer coisa. É bem comum a chave ser string. Então, ali em cima ele está definindo, né, map string string. Aquele string string significa que a chave é uma string e que o valor vai ser armazenado naquela chave vai ser também do tipo string, mas poderia ser qualquer tipo de objeto. Ela tem algumas características bem legais, além de não permitir duplicidade, que ela, eu não sei se vocês chegaram a ver isso em estrutura de dados, lá, aquela notação O, mas ela tem se a gente usar a notação O, vai ser basicamente O de 1. Então, ela, tanto o tempo de inserção, quanto o tempo de obter o valor, né, tanto de inserção quanto de obtenção do dado, é bem rápido, quase O de 1. Tipo, dependendo um pouco da implementação, da classe concreta que você for usar, mas o HashMap ele chega muito perto de O de 1, só vai ter algumas questões de colisão de hash e tal, mas na prática é muito rápido para você inserir e para você obter um dado. Então ela é bem legal nesse tipo de situação, parecida aí com o que o Léo está usando. Beleza? E só rapidamente, não sei se alguém aí programa em Python ou alguma outra linguagem do tipo. Em outras linguagens é muito comum usar o termo dicionário, dictionary, né, para ser uma coisa bem similar aí ao mapa. No Java, inclusive, antigamente tinha uma classe abstrata que era o dictionary, só que por ser uma classe abstrata, com o passar do tempo aí, o pessoal do Java achou que seria mais interessante ser uma interface, e aí criou-se a interface mapa, né, map. Mas em outras linguagens é comum chamar de dicionário, lá no Smalltalk chama dicionário, no Python, se não me engano, chama dicionário. Isso aí. E outro parênteses que eu queria pro Márcio explicar que pode ser confuso, né? Que ó, você vê que o mapa tem esses sinais aqui, esses maior, menor, e que eu também usei aqui, quando eu faço um flat parser, tem aqui um menor, book, maior, então, que isso aí são generics do Java. A gente já viu generics, já tivemos uma aula disso. Ah, legal, então, todo mundo tá ligado, precisa... vamos lá. Então é isso. Então a questão é que o usuário aqui ele pode escolher entre pegar uma flat string, fatiar e gerar um objeto que ele escolheu usando generics ou um mapa. Então a gente tem essa estrutura aqui. A gente tem a classe principal, que é o flat parser, que devolve um objeto. Às vezes esse objeto que é de um tipo que o usuário falou, né? A gente até em Java às vezes chama isso de bin. E tem o map flat parser, que vai sempre retornar um mapa de string. Mas aí o que acontece? Por que a gente vai usar o padrão aí, template method? Porque apesar deles retornarem coisas diferentes, eles têm muita coisa em comum. Os dois vão pegar aqui uma string, vão olhar para a estrutura e vão ter que analisar essa string e fatiar ela de acordo com essa estrutura. É um trabalho bem parecido. Então, o que vai acontecer aqui? Então, todo esse trabalho que é comum entre as duas, né, vão ficar numa classe abstrata comum. E o que é específico de cada uma, que é a manipulação de mapa ou a manipulação dos bins, vai ficar nessa outra classe, o flat parser. Então, aqui a gente tem a classe abstrata, que tem a lógica principal. Então, ele conhece a estrutura para poder destrinchar a flat string. E aí, então, essa daqui é a lógica principal. Só que enquanto ele vai fazendo a lógica principal, em alguns momentos, ele chama alguns métodos que são específicos das classes concretas. Por exemplo, inicia aí o objeto, que pode ser o objeto, o livro, né, ou o mapa.
descobri aqui que o autor é Leon Tolstói. Então, esse algoritmo aqui é a classe abstrata, né? Vai chamar setValor. Põe então o valor Leon Tolstói no autor. Só que para fazer isso, para fazer no mapa vai ser de um jeito, para fazer no objeto vai ser de outro. Então, todas essas coisas aqui que a classe abstrata não sabe como fazer, ela está chamando esse método que é um método que não existe nela, só está definido aqui de forma abstrata. Então, faz parte aqui do processo. Quando eu descobrir aqui, eu vou chamar o setValor, que vai chamar aqui, mas essa classe mesmo não sabe o que vai acontecer. O que vai acontecer vai ficar depois por conta da classe concreta. Então, a gente tem uma classe concreta aqui, que é o MapFlatParser. Então, a parte da inicialização, por exemplo, na hora de inicializar, eu só dou um nil aqui no link de hashmap. Já na hora de setar o valor, aí vai usar o put, que nem o Márcio mostrou. Vai pegar o nome do campo, por exemplo, título, e aqui vai receber o valor War and Peace, por exemplo. E tem também a outra implementação, que aí vai implementar os mesmos métodos. Então, essas implementações, elas têm que implementar esses métodos abstratos aqui. E aqui vai ser diferente. Aí eu vou ter que usar um negócio chamado reflections, tanto para criar o objeto, quanto para setar os valores. Eu pegar um objeto livro, e pegar esse livro e pegar o atributo title, e no title colocar o War and Peace. Aí talvez isso vocês não tenham visto. Queria pedir então para o Márcio explicar um pouco melhor o que é esse tal de reflection. Bom, a gente sabe aí que Java é uma linguagem compilada e fortemente tipada, né? Isso faz com que a gente tenha uma série de benefícios, mas tem algumas questões aí que a gente precisa tratar. Linguagens mais dinâmicas, como Ruby, JavaScript, etc., elas têm uma liberdade bem grande em tempo de execução. Então, no runtime, você consegue fazer alterações na estrutura do seu programa, consegue inspecionar objetos de uma forma bem simples. No Java, por essas características, ser compilada e ser fortemente tipada, isso fica um pouquinho mais complicado. Mas, às vezes, a gente precisa fazer isso. A gente precisa... então, para que serve a reflection? Serve para permitir observar e modificar a estrutura do programa em tempo de execução. No runtime, a gente consegue analisar o nosso programa. Por que isso? Quando a gente está desenvolvendo bibliotecas e frameworks, que é o caso aí do Léo, né, ele está desenvolvendo uma biblioteca, essa biblioteca vai ser usada por terceiros. Vários outros sistemas do Serpo utilizam essa biblioteca. O meu sistema mesmo lá, a gente está usando essa biblioteca. E essa biblioteca, ela não tem como saber, em tempo de compilação, todos os objetos onde ela vai ser utilizada. Então, ela não sabe o que ela vai fazer o parse, né? Vai ser um livro, vai ser... que tipos de objetos, que tipo de classes que ela vai fazer o tal do parse. Ela só vai saber isso em tempo de execução, no runtime. Então, a reflection, né, tem alguns exemplos ali de coisas que você consegue fazer com reflection. Então, se a gente observar ali, o class for name, ele recebe uma string como parâmetro. E essa string tá o nome ali completo, né, de uma classe qualquer. Essa classe, ela não precisa estar no meu class path em tempo de compilação. Então, o meu programa, mesmo que essa classe concreta não exista, não esteja ali no meu class path, ainda nem tenha sido criada, o meu programa vai compilar. E como é uma string, eu posso passar isso como parâmetro. Então, isso pode ser parametrizado em tempo de execução. E esse getMethod vai me retornar a lista de métodos dessa classe que eu nem sei qual que é. Só vou saber em tempo de execução. Então, ela é bem legal nessas situações de quando você está desenvolvendo uma biblioteca, um framework e outras pessoas vão utilizar. Tem toda essa vantagem, né? Então, embaixo, por exemplo, né, tem um outro exemplo que eu consigo pegar as anotações que estão setadas, né, numa determinada classe. Anotações, aqueles arrobinhas, né? Aquelas arrobas que você pode colocar em métodos, em classes. Aí no caso, eu estou pegando as anotações da classe. E também, novamente, em tempo de execução. Isso é muito legal quando você está desenvolvendo frameworks e bibliotecas, mas eu queria só deixar um alerta aí, 2 alertas. O primeiro que isso tem um custo computacional alto. Para o Java não é simples fazer isso em termos de processamento mesmo. Então, isso vai trazer uma carga a mais para o tempo de execução. Então, se você pode fazer em tempo de compilação, faça em tempo de compilação.
só utilize isso realmente quando você precisa. E isso também traz uma série de problemas, né? Porque se eu pegar esse exemplo aí da classe concreta, eu não sei se ela existe ou não, né? Se eu tentar executar esse método e ela não existir no ClassPath em tempo de execução, a minha aplicação vai dar um crash. Então, Reflection tem que usar com bastante cuidado, bastante parcimônia aí, porque é uma possível fonte aí de erros em tempo de execução. Então, você só vai pegar esses erros no seu teste de unidade, ou, se você tiver azar, em produção. E é uma fonte de problemas em produção aí que é muito difícil de debugar, muito difícil de entender o que está acontecendo. Então, use só realmente necessário, imprescindível, que é o caso dessa biblioteca do Léo. Legal, né? Então, por exemplo, aqui, né, eu tenho um objeto, né, que aqui minha biblioteca nem sabe qual é, e eu vou falar set, o título e o valor, né? Se esse objeto não tiver o atributo título, aí vai dar um erro. Que também tem um monte de tratamento que a gente faz de erro, né, que o Márcio falou, para se der problema em produção, né, no log ficar bem claro em qual campo que ele não conseguiu setar. Então, sempre importante caprichar no tratamento de erro. E esse padrão é isso. Acho que não temos dúvidas. Então, podemos seguir para o próximo padrão. Só está meio difícil aqui que eu estou com frio. Tá frio hoje. Então, vamos lá. Esse aqui é um dos meus padrões preferidos, que é o padrão state. Ele é bem aplicável no Serpro, porque ele serve para gerenciar ciclos de vida, que é uma coisa que acontece bastante com documentos, né, que tem várias etapas. Então, aqui a gente vai falar de um documento em particular, de um sistema que eu desenvolvo, que é o CSV. CSV aqui é Certificado de Segurança Veicular. Então, quando você tem um carro e você faz uma alteração nele, por exemplo, você blinda o carro, ou você troca o combustível para colocar GNV, você tem que fazer uma inspeção de segurança lá numa empresa. E aí, essa empresa que faz a inspeção, né, ela manda os dados da inspeção para a gente, né, para o governo, e aí, com base nisso, a gente emite um certificado de segurança veicular para testar que aquela alteração, a segurança do veículo não foi comprometida. Então, a gente tem aqui um ciclo de vida desse documento. Então, primeiro ele não existe, aí a empresa de inspeção registra, mas ele ainda não está valendo. Enquanto ele não está valendo, não está emitido, a empresa pode alterar à vontade. Até que chega a hora que o engenheiro lá da empresa, o responsável, assina o documento. Isso é uma assinatura digital mesmo. Quando essa assinatura acontece, o documento ele vale oficialmente e não pode ser mais alterado. Mas ele pode ser cancelado por outro autor, que é o Denatran, que é a Autoridade Máxima de Trânsito. Mas como você alterou o veículo, por exemplo, você mudou o combustível, você precisa de um novo documento do carro, o CRV lá, porque no documento do carro tem o combustível. Então, você vai emitir um novo documento do carro, e esse novo documento vai consumir o CSV. E aí, depois que ele foi consumido, ele está aqui nesse estado, aí não pode mais cancelar, já era. Então, esse diagrama, né, ele mostra as restrições de transições de estados, né? Que operações você pode fazer em cada estado. Então, o importante aqui é mais assim, o que não pode fazer. Então, se eu já estou emitido, não posso mais alterar. Se eu já estou utilizado, não posso mais cancelar. E por aí vai. Então, para garantir que essas restrições sejam respeitadas no código, né, o padrão state ajuda nisso. Inclusive, a gente está com um projeto que a gente vai tá evoluindo isso agora. Vai ter novas operações em novos estados, né? E espero que o padrão state ajude a fazer essa evolução porque sem o padrão state você poderia fazer um monte de if lá em um monte de lugar, e aí você melhora uns ifs num lugar, e em outro lugar você esquece desse novo estado que surgiu. Então, ajuda na evolução também, que é uma das coisas importantes da OO, né? Fazer software que seja fácil de evoluir. Então, a base desse padrão é essa interface aqui, que eu chamei de CSV State. Nessa interface, né, eu tenho um método para cada operação. Então, assim como eu tenho assinar, cancelar aqui, também vou ter assinar e cancelar aqui. E aí, para cada um desses estados, eu vou ter uma implementação dessa interface.
Então, tem aqui o estado emitido, por exemplo, eu vou ter aqui um emitido state que implementa aquela interface. E é aqui, nessa implementação, é que eu vou falar o que pode e o que não pode acontecer. Então, se ele está no estado emitido, não pode mais alterar, né? Então, se ele chamar, ou pegar o exemplo do assinar aqui, se ele já está emitido é porque ele já foi assinado, então não pode mais assinar de novo. Se ele for tentar assinar, a gente joga uma exceção. Joga uma exceção quer dizer que não pode. Não tenho certeza o quanto vocês sabem que a exceção, se já viram. Se vocês não viram, Já viram, talvez... sim, já viram. Já? Tá. Já. Então, beleza. Então, jogou uma exceção, dá um erro e aí não vai conseguir assinar. Mesma coisa, se está emitido, não pode mais alterar. Então, quem for tentar alterar vai receber essa exceção e não vai conseguir alterar. Agora, nesse estado aqui, pode cancelar, né? Então, tem um método aqui, cancelar. Então, em vez de jogar uma exceção, de fato, vai pegar o cancelador e vai pedir para o cancelador cancelar. Bom, agora quem que usa isso? Quem que usa isso assim? Para cada uma dessas... Agora, esses estados, essas classes que a gente viu, mapeiam os estados. Agora, tem outras classes que mapeiam as operações. Para cada operação, a gente tem uma classe. Vou pegar como exemplo a operação de cancelamento. Então, tem aqui a operação cancelar CSV. Essa operação cancelar, ela vai cancelar o CSV? Depende. Então, essa aqui é uma das partes mais legais que eu acho do código, que ele vai cancelar dependendo do estado do CSV. Então, dependendo do estado, cancelar. E aí, como é que rola esse dependendo do estado de... Toda operação que a gente tem, né, ela herda dessa classe abstrata aí, operação com estado, que vai fornecer as implementações lá do CSV state. Então, essa operação com estado, ela recebe um state factor, e esse state factor, ele pega o CSV e devolve um CSV state. Então, esse CSV state, que pode ser o emitido state, por exemplo, que é essa classe que a gente estava vendo, vai chegar aqui na operação. É isso que isso daqui vai retornar. Então, isso daqui vai retornar um emitido state, e aí vai chamar o cancelar. Sendo emitido state, vai cair aqui e vai de fato cancelar. Se fosse outro estado, poderia jogar uma exceção. E aí, por fim, fica faltando o factor, que é bem simples. Ele recebe aqui o número do CSV e descobre em que estado que esse CSV está. Quando a gente fala em DAO, é porque a gente tem no banco de dados. Então, ele faz uma consulta lá no banco de dados e aí devolve o estado, que é um enum. Enum também talvez valha uma pena dar uma pausa se eles não viram que é enum ainda. Pode ser? Viram desde a época do C. Desde a época do C? Tá. Então, nesse caso, aí, bom, tem o enum que vai dizer em qual estado que está. Pode ser emitido o valor. Então, se for emitido, ele vai retornar essa implementação específica do CSV state. Se for outro enum, né, outro valor para o enum, vai devolver outra implementação. Então, essa classe faz esse mapeamento aí. E, por fim, tem o cancelador, que de fato cancela. Uma coisa legal de usar esse padrão é que quando você chega no cancelador, o cancelador não tem que pensar se pode cancelar. O cancelador simplesmente cancela. Então, isso aumenta a coesão, né, e a distribuição de responsabilidades no sistema, o que é um dos objetivos aí da orientação a objeto. Então, fazendo aqui uma recapitulação. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. A gente tem aqui a interface, o CSV state, que mapeia as operações do sistema. Para cada estado do documento, a gente tem uma implementação dessa interface que define quais dessas operações podem ser feitas em cada estado. Cada operação, né, ela vai consultar através dessa classe abstrata, né, vai pegar o state factor para conseguir uma dessas implementações, para daí verificar se pode ou não fazer. Então, em tempo de escrita, né, estaticamente, essa classe só conhece o CSV state. O código dela só está acoplado com essa única interface, que deixa o código mais limpo. Mas em tempo de execução, pode ser que essa classe aqui esteja chamando qualquer uma dessas 4 implementações específicas.
E é isso. Deixa eu ver aqui. Também não temos pergunta. O pessoal tá de boa, acho que vou estar estudando para a prova daqui a pouco. Aí o próximo padrão, o Márcio que vai falar, é só dizer que é um padrão diferente, né, que não é um padrão clássico lá do Goff, tem um pouco mais a ver com sistemas distribuídos, mas é um exemplo legal de código Java, e é bem legal porque é algo que vocês não viram nessa disciplina e ninguém vai falar disso na faculdade. Então é bem interessante vocês ouvirem falar. Márcio agora. Bom, antes de falar propriamente do padrão, só queria apresentar um pouquinho onde que a gente está aplicando isso, né, e qual que é o problema que a gente está tentando resolver. Então, a gente está aplicando isso num produto que é o Carteira Digital de vocês conhecem, mas é um aplicativo, um app, que a gente está fazendo aí, parceria com o Denatran. O seu áudio está cortando de vez em quando, acho melhor você desligar o vídeo, então. Deixar só o... Quer dizer, pode deixar a tela, mas desligar a sua câmera. Às vezes está cortando aí sua internet. Ah, tá. Tranquilo. Isso, vou fechar outro computador aqui também. Tá. Bom, voltando aqui. A CDT é uma carteira digital de trânsito, um aplicativo, um app, tanto para Android quanto para iPhone. Aí, quando você faz o login na aplicação, depois que você fez o cadastro, você vai cair numa tela parecida com essa aqui, e você consegue consultar a sua habilitação. Então você consegue ter uma CNH digital, que tem a mesma validade da sua CNH física, e você consegue também pegar os documentos do seu veículo, seus RLVs ali dos seus veículos. Então você consegue andar com o seu veículo ali só com a app mesmo. Você não precisa, teoricamente, da sua CNH física, nem do seu documento ali do veículo. A gente tem uma série de coisas dentro da CNH, e dentro do CRLV também, para tornar isso mais seguro, né? Então tem criptografia lá no QR Code, tem assinatura digital, tem várias coisas assim. E o app está crescendo, então hoje em dia você consegue também consultar suas infrações, você consegue indicar o principal condutor, você vai conseguir pagar suas infrações através do aplicativo, então ele está crescendo bastante. A gente acabou de fazer esse app já está disponível? Tá, já faz... Como chama? Carteira Digital de Trânsito, ou CDT. Vou baixar. E já está há alguns anos aí, ele nasceu como CNH digital, que era só CNH mesmo, depois ele virou Carteira Digital de Trânsito, que aí ele começou a gente adicionou o CRLV, aí depois entrou infrações, agora você consegue indicar o principal condutor, aí a multa já vai direto para outra pessoa, você vai conseguir agora... A gente fez uma publicação 1 hora atrás, que agora você vai conseguir, em alguns tipos de infração, você já vai conseguir pagar pelo próprio aplicativo, e daqui a pouco a gente está liberando outros órgãos aí, e você vai conseguir pagar todas as suas infrações ali até com desconto dentro do aplicativo. Bom, como é que a gente desenvolve principalmente o back-end desse aplicativo, né? Eu fiz um modelo simplificado aqui para vocês, só para ter uma noção de que tem por baixo dos panos ali, né? Então, as nossas usuárias, tanto do Android quanto do iOS, através do aplicativo, se comunica aqui com o nosso back-end, através de requisições REST. E o nosso back-end, ele é uma nuvem privada, então a CDT está dentro de uma nuvem privada, dentro do server, que a gente chama de estaleiro. De uma forma bem resumida, é muito mais que isso, assim, mas de uma forma bem resumida, ele é basicamente um cluster Kubernetes rodando a nossa aplicação ali. E por estar dentro de uma nuvem, o nosso servidor ele escala, né? Então, em determinado momento do dia ele está com 3 instâncias, no outro momento pode estar com 5, com 15, chega a ter 20 instâncias no ar. A gente tem mais ou menos, se não me engano, hoje 8 milhões de pessoas utilizando o nosso aplicativo. Então é um volume relativamente grande aqui de requisições que a gente recebe. A nossa aplicação é Java, utilizando o framework Spring. Então, só que todas as informações que a gente precisa, né, a CNH, o CRLV, as infrações, a gente não armazena nos nossos servidores, né? Isso está espalhado por vários serviços aí dentro do server. Então eu separei alguns só para mostrar mais ou menos. Então a gente tem, por exemplo, o Renache, onde a gente vai consultar as informações do condutor. A gente tem o Renavan, que vai ter as informações dos veículos. Então o CRLV vem daqui, a CNH vem daqui. A gente tem o Renainf, que tem as informações de infrações do Serpro. E a gente ainda tem outros sistemas periféricos aqui,
que, como, por exemplo, o View, que a gente faz a validação de QR Code. Quando você vai fazer o cadastro, você vai ter que ler o QR Code lá da sua CNH digital, física, e é esse sistema aqui que vai validar para a gente. A gente tem o Data Valid, que a gente tem um sistema de validação facial. Quando você faz a autenticação lá no sistema pela primeira vez, você vai ter que provar que você é você, e uma das etapas é através de validação facial. A gente tem um hardware específico para assinatura digital, mais segura, que é um HSM, então a gente tem que se comunicar com ele também. A gente tem o portal de serviço do Denatran, que faz nosso single sign-on, e ele conversa com outro sistema, que é o Gov.br. Então, tem uma série de outros sistemas que a gente precisa se comunicar. A maior parte deles, a gente faz comunicação via REST, alguns deles via mensageria assíncrona, a gente costuma utilizar o NATS para fazer essa mensageria. Dentro dos sistemas também tem mensageria, assíncrona, bem mais complexo do que eu estou mostrando aqui, só uma representação mesmo. Mas a maioria das nossas requisições é feita de forma síncrona. E isso pode ser um problema, né? Então, se você quiser consultar suas informações de condutor, o aplicativo vai perguntar para a gente vai perguntar para o Renash, e isso vai ser em tempo tempo síncrono, né? Não vai ser assíncrono. Então, se o Renash estiver fora, a gente não vai conseguir responder para você. E isso é um problema, mas a gente também tem um outro problema por ter tanta requisição síncrona. Qual que é um dos problemas que eu queria mostrar aqui, que a gente está tentando resolver? Com o padrão que a gente vai mostrar agora. Vamos supor que a pessoa faz uma requisição para fazer o login, tá? Então, como é que ela faz? O app se comunica aqui com a CDT, via REST, e a CDT vai se comunicar com o portal de serviço do Denatran, que é o nosso SSO, que, por sua vez, vai conversar com o Gov.br, que é o SSO do governo federal. Vamos supor que essa parte do sistema aqui, essa comunicação, começou a ficar engargalada. Por algum problema de rede, alguma coisa assim, essa requisição aqui está começando a dar timeout e está começando a ficar muito lenta. O que vai acontecer? Vai começar a engargalar a requisição aqui, por sua vez, vai começar a engargalar a requisição aqui, e, por sua vez, vai começar a engargalar aqui. Quando isso começa a acontecer, o que acontece? Como eu falei, a nossa requisição, o nosso servidor aqui, ele é elástico. Então, se começar a ter muita requisição engargalada, ele vai começar a escalar. Então, começa a ter 2, 3, 20 servidores atendendo as requisições, todos eles estão se comunicando com um banco Postgres só, e o problema que a gente tem é que pode começar a escalar demais isso aqui por um sistema que está com problema. Então, essa requisição está com problema, e todo o nosso sistema começa a escalar, e começa a engargalar todo o resto. Como é que a gente pode tentar resolver esse tipo de situação? Uma das formas, bem comum hoje em dia, é através de microserviços. Se a gente utilizasse uma arquitetura de microserviços aqui, eu não precisaria ir até o Renash, por exemplo, para obter as informações, né? As informações já estariam, de alguma forma, aqui dentro do meu sistema. Mesma coisa para informação de veículo, de infração, né? Idealmente... Tem uma pergunta no chat que acho que é importante responder. Qual a diferença entre síncrono e assíncrono? O que é uma requisição síncrona e o que é uma requisição assíncrona? Bom, vamos supor aqui, né? Eu estou aqui no meu sistema e eu estou perguntando para o Renash quais são as informações de uma determinada condutora. Se eu estou fazendo uma requisição síncrona, eu vou perguntar para esse sistema, e essa requisição, uma requisição HTTP, ela vai ficar parada esperando o retorno. Então, enquanto esse sistema não processar, então aqui, por exemplo, eu perguntei informação de uma pessoa, esse sistema aqui vai consultar no Postgres, vai acessar o mainframe, vai acessar outros sistemas que não estão representados aqui, de terceiros, e durante todo esse tempo, essa minha requisição HTTP, ela está parada, ela está esperando o retorno, até dar timeout, ou tiver um retorno. Então, essa requisição HTTP, ela fica presa. Aqui embaixo, por exemplo, a gente usa mensageria, que é uma mensageria assíncrona, que é uma forma assíncrona de comunicação. Nesse caso aqui, como é que funcionaria? Eu postaria uma mensagem numa fila e esqueço aquilo lá. Minha requisição acabou naquele momento. Postei na fila e não preciso mais me preocupar com aquilo. Mas eu ainda não tive uma resposta. Eu tenho que esperar o sistema do Renainf pegar aquela mensagem, processar e postar uma nova mensagem na fila. Só que durante esse tempo que o Renainf está processando, eu
não preciso ficar com a minha requisição aberta. Eu posso ficar lá com o meu sistema, continuando atendendo outras requisições paralelamente. Então, voltando aqui um pouco para esse sistema, para esse exemplo inicial aqui, se isso aqui não fosse um REST síncrono, até, embora seja REST, mesmo o REST eu poderia fazer assíncrono. Eu poderia, por exemplo, aqui no meu sistema, fazer uma requisição REST e falar, Renato, eu preciso que você processe aí a informação de um determinado condutor. E o Renato simplesmente retornaria um OK e falar, eu vou processar, pode deixar que eu processo. Só que não me retornaria ainda as informações. Em algum outro momento, ele poderia acionar um outro REST meu, ou poderia postar numa fila, poderia fazer alguma coisa de forma assíncrona, em outro momento. Acho que ficou claro? Acho que sim. Por exemplo, um exemplo de coisa assíncrona, quando você compra um livro na Amazon, sei lá, ou compra alguma coisa na Amazon, a Amazon, ela não responde para você que comprou. Ela fala que o seu pedido foi feito, daí você desliga do sistema e depois, horas depois, você recebe um e-mail falando seu pedido foi confirmado, aprovado e você vai receber. Então, isso é uma coisa assíncrona, né? Você faz um pedido, mas a resposta vem depois, assincronamente, em um outro momento que você recebe a mensagem. Daí, perguntaram também o que é uma requisição REST. O que é REST? Bom, quando a gente... REST é um padrão, né? É uma requisição HTTP. Então, ele usa o protocolo HTTP. E quando a gente usa o protocolo HTTP, embora ele tenha algumas características, né? Então, você vai ter um status code, você vai ter a header ali da sua requisição, mas o conteúdo da requisição em si, ela é meio aberto, né? Eu poderia, por exemplo, usar o protocolo SOAP, que é um XML, eu poderia retornar um HTML, que é mais ou menos como a gente faz página HTML na internet, né? O REST é só uma requisição HTTP que segue uma série de convenções. Então, o retorno e os parâmetros de entrada também, a gente utiliza JSON. Então, é um objeto JSON. Posso tentar ajudar a responder? Então, o REST é uma forma de você mandar requisições de um computador para outro via internet. Então, se em orientação a objetos a gente faz chamadas de métodos são locais na mesma máquina. O REST é uma forma de, entre aspas, fazer uma chamada de método de uma máquina para outra. Então, uma máquina cliente fazer uma chamada para um servidor para executar alguma coisa, em geral, roda algum código no servidor e daí volta. E como o Márcio falou, vai usar o HTTP por baixo do pano. Então, também como citou aí o Lucas, vai usar GET, POST, esses comandos de HTTP para fazer as chamadas, né? Isso. Tanto o GET e o POST estão dentro do REST, né? E o REST é importante porque hoje a forma de serviços se comunicarem principal é com o REST. Então, seja microserviços, seja APIs, seja no navegador, você está acessando uma página, vai ter um monte de chamadas lá que seguem os princípios do REST. Isso, o REST normalmente vai usar o GET para pegar dados, né? E o POST para postar dados no servidor. Exatamente. Obrigado. Então, a forma que a gente tem aí de comunicar ao nosso sistema, né, nosso servidor web aqui da CDT, com os demais sistemas de uma forma... E uma coisa legal do REST, né, importante, acho que talvez salientar, que ele é bem desacoplado, né? Então, embora que o sistema seja Java e esse sistema seja Java, eu poderia fazer em qualquer outra tecnologia aqui por baixo dos panos, né? Então, ele é bem agnóstico, né, de tecnologia. Isso é uma característica legal aí de fazer integração via REST ou também mensagerias, né? Então, poderia ser .NET, poderia ser Python, Ruby, poderia ser qualquer outra tecnologia aqui, desde que ela entenda a requisição HTTP, a gente consegue se comunicar através de REST. Onde que eu estava? Bom, e o Circuit Breaker? Voltando ao ponto que é o perigo das muitas chamadas, né? Se um serviço está recebendo muitas chamadas, ele vai tender a cair, e quem está chamando também vai cair, porque está chamando o outro que não está obedecendo, então vai ter um efeito em cascata aí, vai ter um problemão. E aí o Circuit Breaker vai resolver isso.
vai tentar minimizar. Então, o que acontece? Vamos voltar lá, né? Se essa parte do meu sistema começar a ficar muito lenta, essa parte vai ficar lenta, isso aqui vai ficar lento, e todo o meu sistema vai começar a engargalar a requisição. Então, como eu estava comentando lá, uma forma de resolver isso é através de microserviço. Então, hoje em dia, muita gente tenta resolver isso com microserviço. Talvez a gente vá para essa linha mais para frente, mas no momento seria um investimento muito alto que em um pouco mais longo prazo, não daria para resolver através de microserviços curto prazo. Então, uma forma que a gente está mitigando isso agora é através dos Circuit Breaker. Então, a gente vai colocar um carinha aqui no meio do caminho, que é esse tal desse Circuit Breaker, que vai tentar minimizar esse problema para mim. Então, o que é o Circuit Breaker? Ele é uma máquina de estados, que é mais ou menos o que o Léo já explicou aí também, né? E ele tem 3 estados. Tem o estado fechado, estado aberto e semi-aberto. Circuit Breaker, em inglês, mas em português a gente poderia traduzir como disjuntor. E ele é um circuito, ele tenta seguir, né, fazer um paralelo aí, com o circuito elétrico. Então, quando o circuito elétrico está fechado, a corrente está passando. Quando o circuito elétrico está aberto, a corrente para de passar, certo? Então, enquanto o meu circuit breaker está fechado, as minhas requisições estão passando. Quando eu abro o circuit breaker, as requisições param de passar. Por que eu abriria um circuit breaker, né? Quando eu estou tendo muita falha. Então, voltando aqui para o diagrama, vamos supor que aqui começa a dar muito timeout, ou esse cara começa a dar muito timeout e, consequentemente, esse cara começa a dar muito timeout, ou começa a dar muito erro de infraestrutura, algum HTTP 500 ou alguma coisa assim. Quando esse cara começa a dar muito problema, o meu circuit breaker ele vai abrir. O que vai acontecer? As requisições aqui vão simplesmente parar de ser feitas. O meu sistema vai olhar aqui e vai falar, cara, essa integração aqui está com muito problema, ela está dando muito timeout, eu não vou nem tentar. Eu vou simplesmente lançar um erro para o usuário. Porque a usuária provavelmente já ia receber um erro de qualquer jeito, porque ia tomar um timeout aqui. Só que, em vez de esperar acontecer o timeout e começar a engargalar todo o meu sistema, eu já lanço um erro logo de cara, falo, ó, o sistema está indisponível, desculpa, tenta daqui a pouco. Então, quando o sistema está fechado, as requisições vão ser feitas, quando ele está aberto, as requisições não vão ser feitas, eu já vou lançar um erro para o usuário logo de cara, mas eu não posso ficar com o meu sistema lá lançando erro para todo mundo, né? Então, o que acontece? Eu fico com o sistema aberto durante algum tempo, pouquíssimo tempo, questão de segundos, e ele vai para um estado de semi-aberto. Nesse estado semi-aberto, ele tem um comportamento bem interessante. Ele deixa algumas requisições passarem, um percentual das requisições passam, e eu vou chamar lá a minha integração, e a maioria das requisições eu vou falhar logo de cara. E ele vai ficar observando essas requisições que eu deixei passar. Se elas tiverem sucesso, se o timeout tivesse sido resolvido, a minha integração tivesse se resolvido, ele vai aumentando esse percentual de requisições que vão ser acionados até o momento que o meu circuito se fecha de novo e eu volto para o estado original fechado. Se em algum outro momento começar a apresentar muita falha, muito timeout, ele volta para o estado aberto e o ciclo continua. Isso é feito de forma automática, e então o meu sistema ele consegue se restabelecer automaticamente. Isso é questão de pouco tempo, tá? A ideia não é que o circuito fique aberto durante muito tempo, não. Como é que a gente fez isso? A gente está implementando isso no sistema. A gente está usando, o nosso sistema é desenvolvido em Spring, né? E o Spring, acho que foi ano passado, saiu uma biblioteca que ajuda muito a fazer isso. Mostrando um pouquinho de código, eu crio um circuit breaker padrão. Eu posso ter vários tipos de circuit breaker, dependendo do tipo de integração que eu vou ter configurações diferentes. Mas no caso aqui, eu estou configurando um circuit breaker padrão. Essa biblioteca do Spring, ela permite utilizar diversas implementações. Ela é só um meta circuit breaker ali, né? Por baixo dos panos, a gente usa esse Resilience4j, que é uma bibliotecazinha Java bem legal aí para esse tipo de coisa. Então o Spring ele só uma casquinha, só facilita a minha vida para utilizar o Resilience4j. Aqui eu estou fazendo uma configuração bem simples. Estou estabelecendo qual que é o threshold de falhas em percentual aqui.
para eu considerar que está tendo muita falha. Então, se mais 50% das requisições começarem a falhar, o meu circuit breaker ele vai abrir. E ele vai ficar aberto por 5 segundos. Em seguida, ele vai entrar no estado de semi-aberto. Aqui tem mais algumas configurações. Então, estou falando que se a minha requisição demorar mais que 10 segundos, eu considero que ocorreu um timeout. Bom, com esses dois objetozinhos aqui, 2 builders aqui, né, para criar esses objetos, a gente vai utilizar uma fábrica aqui para criar o circuit breaker para a gente. Configuração do circuit breaker. Mas para usar o circuit breaker na prática, como é que eu fiz, né? Eu já tinha uma classe que era autenticação service portal serviços. Então a gente já tinha uma classe que fazia autenticação do nosso usuário lá. Então eu estendi essa classe com esse nomezinho, com essa extensão aqui, with circuit breaker, e ele é basicamente um wrapper. Então, o que eu estou fazendo aqui, no construtor dele, eu pego o circuit breaker factory, né, que foi injetado, aqui está no meu construtor, o Spring ele vai automaticamente injetar aquela classe que eu defini ali em cima, e vou criar um circuit breaker a partir dessa fábrica. Aí aqui embaixo, eu já tinha um método autenticar na minha classe filha aqui, nessa autenticação serviço portal serviço, ela já tinha um método autenticar. Então eu estou dando override nela aqui, sobrescrevendo ela, e estou colocando o circuit breaker no entorno dela. Então eu estou criando uma função lambda aqui, o circuit breaker ele tem esse método run, que recebe um lambda, uma função anônima aqui, e ela está chamando o super da minha classe. Então é só um wrapper mesmo, e chamo a classe Pi aí para fazer a autenticação. Se o circuit breaker estiver aberto, ele automaticamente nem vai executar esse método aqui. Ele vai já falhar logo de cara. Então, quando o circuito estiver aberto, esse método aqui já vai falhar. Já vai lançar uma exceção. Se estiver no semi-aberto, ele vai executar esse método algumas vezes, dependendo do percentual ali. E se estiver aberto, não vai acionar nunca. Com isso, só voltando aqui para o diagrama, então o circuit breaker eu estou colocando nesse ponto aqui, tá? Quando ele está aberto, então, é como se essa linha aqui tivesse aberta. Então eu não vou fazer mais essa requisição REST e vou falhar a requisição logo de cara. Qual que é a grande vantagem disso? Eu não vou onerar mais esse sistema aqui. Então eu vou parar de tomar tanto timeout aqui e vou parar de escalar o meu sistema aqui e todo o resto do meu sistema vai continuar funcionando, operando normalmente. Esse problema não ocorre só aqui. Aqui foi um exemplo bem simples. Mas ele ocorre aqui, pode ocorrer aqui também. Todas as nossas requisições síncronas, quando você faz uma requisição HTTP, você corre o risco de ter problemas de timeout, problemas de muitos erros e tudo mais. Isso aqui está passando pela rede, né? Qualquer coisa que passa pela rede, você tem que tomar um cuidado especial. Então, nossa ideia agora é colocar um circuit breaker aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, e circuit breaker em todos os cantos aqui. No momento mais para frente, a gente pode, e eu gostaria de tentar evitar isso, né? Porque, como eu falei, a gente está evitando um efeito colateral aí, mas a gente não está necessariamente resolvendo 100% dos problemas, né? Porque o usuário pode ficar com o sistema indisponível aí durante um tempo. Era basicamente isso que eu queria falar sobre o circuit breaker. Não sei se alguém tem alguma questão. O pessoal perguntou umas coisas, mas eu fui respondendo já via chat. E tem um... É legal fazer o quarto exemplo de vocês, né? Que o nosso tempo está acabando. Isso que eu ia perguntar. São 7 minutos para apresentar. Temos 7 minutos? 7 minutos, sim. Tá, então vou voltar a compartilhar a tela e vamos para o último exemplo. O último exemplo é legal porque ele mostra uma combinação de padrões. É legal que normalmente os padrões são usados em conjunto. Então, estão vendo minha tela? Estão, Sim, né? sim. Sim.
Tá, então esse exemplo ele vai combinar o facade, o decorator e o factor, com principal ênfase para o decorator. Inclusive, o próprio exemplo que o Márcio deu em cima, ele meio que era um decorator, porque ele tinha uma classe e aí depois ele criou uma camada por cima que chama isso, só que antes passando por um circuit breaker. Então, ele decorou o que ele já fazia com o circuit breaker. Mas enfim, isso vai ficar mais claro agora. Qual que é a ideia? Esse sistema que eu vou falar, ele também é o CSV, o mesmo lá dos estados, né? E tem determinados momentos que a gente precisa ter informações de veículo. Para isso a gente faz uma chamada, que não é REST, é SOAP, mas é como se fosse uma chamada para outro serviço, para pegar informações de veículos. E aí, isso aí é um SOAP que tem classe gerada, como a gente falou em outra aula, classe gerada é feia, né? Então gera essa interface que a gente considera uma interface feia e consulta veículo. E tem vários clientes, né, alguns clientes no código que precisam chamar isso. Mas a gente não quer que esses vários clientes, vários pontos do nosso código se acoplem com essa coisa feia. Então o que a gente faz? A gente faz uma fachada. No meio do caminho, a gente constrói uma interface bonita que vai esconder isso. Inclusive, se eu mudar isso aqui de SOAP para REST, isso aqui fica sem impacto nos clientes, porque os clientes só vão chamar isso que vai parecer como se fosse uma classezinha Java normal, sem ser grandes coisas. Só que a gente não quer só chamar o veículo, a gente quer pôr outras coisas no meio do caminho. A gente quer ter um cache, porque esses 2 pontos do código chamar o mesmo veículo, aí eu não preciso ir lá no serviço 2 vezes, que é um super custo, demora. E também, outra coisa que tem a ver com o circuit breaker, que é meio perigosa, é o try twice. Às vezes o problema, o serviço externo, ele deu um engasgo lá, não respondeu. Em vez de retornar um erro para o usuário, deixa eu tentar mais uma vez, vai que dá certo. E geralmente dá. Isso é meio perigoso, porque se tiver naquela situação que o Márcio falou que os sistemas estão lentos, que vai engargalar, esse try twice pode piorar. Então, o try twice idealmente deve ser usado junto com o circuit breaker. Mas a gente tem essa classe aí no meio do caminho que faz esse try twice. Então, essa ideia que você tem a fachada, dentro da fachada você tem o try twice, aí o try twice chama o cache chama o serviço de verdade, isso é o decorator. É tipo como se fosse a ideia das bonequinhas russas, isso está dentro disso, isso está dentro disso, está dentro disso. Mas esse cara aqui, ó, só conhece isso, esse só conhece isso, isso só conhece isso. Então fica as coisas bem, não precisa um cara saber de tudo. E esse daqui é a sequência com que as coisas acontecem. Vou aumentar mais ainda isso aqui, o zoom, a gente conseguir ver. Aqui eu tenho a interface feia aqui. Essa interface é feia porque tem até umas coisas aqui de service header. Então isso é bem tecnológico específico, né? E aí então no lugar dela a gente faz essa interface, que é uma interface bonita, que é simplesmente, ó, consulta veículo por chassi. Você manda o chassi, que é uma string, e ganha uma lista de veículo. Bem mais limpo que aqui, veículo, paginado, response. Bom, tem essa interface. Então, os clientes, né, por exemplo, tem um lugar que ele precisa saber se aquele veículo que está sendo inspecionado, ele existe lá no cadastro do Renavan, que é o Cadastro Nacional de Veículos. Então, ele vai simplesmente usar essa interface. Mas, bom, uma interface precisa de uma implementação. Quem é a implementação? É essa fachada que vai esconder outros detalhes por debaixo dos panos. Então, o cliente, né, ele está se acoplando o código só com essa interface, mas em tempo de execução vai chamar a fachada. E o que essa fachada vai fazer? Ela vai chamar o try twice, que é um código bem genérico até, né, que recebe um callable, chama ele uma vez, se der errado, chama de novo. E que esse callable é uma interface padrão do Java. Então, o consulta veículo facade monta esse consulta veículo task, que é um callable que vai de fato chamar um veículo e vai passar para o try twice. E esse task, o que está fazendo? Ele está chamando aqui a nossa interface feia, achando que está chamando o serviço. Só que não, ele está sendo ludibriado. Na verdade, ele está chamando o cache, que também implementa essa interface. E aí o cache, ele sim de verdade vai estar chamando essa interface para chamar o serviço. E aí quando ele faz isso, ele está chamando um objeto que a gente nem sabe concretamente qual que é um objeto que foi gerado automaticamente lá pelos códigos SOAP. Aí de código que é mais interessante ver aqui é esse factor aqui, que é ele que vai mostrar mais essa ideia da decoração da bonequinha russa.
Então aqui, todo mundo que quiser, esse consulta veículos é a nossa interface bonita que a gente quer que os clientes usem. Quem quiser usar isso, basta injetar e vai ganhar alguém que implementa isso. Mas quem que produz? É o Factor. Então o Factor produz uma implementação de consulta veículos. Aí como que ele vai fazer isso? Primeiro aqui ele vai instanciar o objeto que de fato chama o web service, que é o que eu falei que é a interface feia. Olha só, tem até umas coisas bem feias aqui para ele ser instanciado. E aí, esse objeto, que de fato é capaz de chamar o web service, vai ficar dentro do cache proxy. Então, eu crio um cache proxy e dentro dele eu guardo o objeto que chama web service. Aí eu tenho esse cache proxy. O que, é que vai acontecer? Eu vou criar um facade aqui e dentro desse facade vai ter o cache proxy. E aí esse facade vai usar o try twice para chamar o cache proxy. Então você tem o facade, dentro dele tem o cache proxy, aqui tem o cache proxy, dentro dele tem aqui o objeto que chama o web service. Então essa é a ideia de decoração, uma coisinha vai ficando dentro da outra. É basicamente isso. E só complementar aqui que eu tenho o código com o invoker twice, ele é bem genérico, então ele usa o generics também, eu posso chamar qualquer coisa duas vezes, mas ele não é tão genérico. Consrena aqui seria consulta Renavan. Por quê? Porque se for uma falha de negócio, ele não tenta de novo. Se for um problema, ele pode ser usado então para chamar várias coisas de consulta Renavan, que tem esse padrão de devolver falha de negócio. Se não for uma falha de negócio, aí ele tenta de novo. Mas se for, aí não adianta ficar tentando. E é basicamente... Ah, tá. Então uma ideia legal de fazer essa separação desse try twice é que você, além de poder reaproveitar isso em outros lugares, né? Você pode testar isso de forma isolada também, essa lógica de chama duas vezes se precisar, mas não chama duas vezes se for esse tipo de erro. Por aí vai. Então usar esses padrões e decompor, às vezes, em coisas mais genéricas, também é legal para aumentar a testabilidade do sistema. Mas era basicamente isso, para mostrar essa composição aí. E tá feito aí. Isso aí. Deixa eu ver, tem perguntas? Legal, muito boa a apresentação. Achei bem interessante. Vamos abrir para perguntas? Se alguém quiser já sair dos alunos, precisar se preparar para a prova, fique à vontade para sair. Mas também, se alguém tiver perguntas, pode ficar. Vamos aproveitar o Léo e o Márcio mais um pouco. O Carlos Eduardo perguntou o que é BIM. Léo, você vai responder o que é um BIM? Então, o que é um BIM e o que é o @BIM? O BIM, no Java, né, é um termo que a gente usa para dizer que é um objeto que tem lá seus getters e setters. É um objeto bobinho, ou um objeto de valor, que a gente diz também, ou até POJO. Deixa eu escrever aqui. POJO, que é Plain Old Java Object. Então, é uma classe que você criou lá, tipo o book. O @bin, eu acho que o Márcio me corrige se eu estiver errado, é para falar para o Spring que aquele método é uma factor que vai produzir bins de um determinado tipo. No exemplo dele, estava produzindo circuit breakers. Exato. O Spring ele nasceu como um container de injeção de dependência, né? A origem dele era essa. Ele foi um projeto que começou a crescer para atender várias outras coisas. Então, que nem eu tinha comentado no exemplo lá, tem uma hora que eu coloco um parâmetro no meu consultor, mas aquele parâmetro, em nenhum momento eu passo qual que é aquele parâmetro. Quem vai passar aquele parâmetro é o Spring. Então, o Spring que vai injetar aquela dependência. Para ele saber que aquela dependência é injetável e que ele precisa fazer todo esse controle para mim, eu preciso avisar ele de alguma forma. Então, existem algumas anotações para indicar isso. Então, aquele @bin está avisando o Spring que aquela factory vai gerar objetos que ele tem que gerenciar para mim. Então, a questão é de injeção de dependência mesmo. Por exemplo, no exemplo que eu dei, né, eu tinha uma fábrica que construía consulta veículo e era o meu próprio código que usava consulta veículo. No caso do Márcio, ele tem um método que gera um circuit breaker, mas quem vai pegar e vai usar aquilo é mais o Spring, né? Legal, gostei bastante dessa ideia do circuit breaker, eu não conhecia, não. Legal.
Mais dúvidas? O Vitor tem uma dúvida. Você lê aí, Léo? Opa, cadê? Ah, rolou aqui. Ô, Vitor, não tem muito a ver com o tópico da palestra, mas eu vi que vocês usam API Gateway. Como está a adoção de serviço AWS Server? Não usamos a AWS. Nós temos nossa própria nuvem privada, tem nossos servidores, mas a gente tem toda uma abstração, né? Que a gente tem que é o estaleiro, que o Márcio comentou. E aí, para a gente que é desenvolvedor, o estaleiro é como se fosse nossa nuvem. Mas quem mantém essa nuvem é outra equipe do próprio Server. Inclusive. Note que. Não, termina que daí eu complemento. É só comentar que tem várias palestras aí que um dos caras do Serpo Katz, né, que é um dos responsáveis pelo estaleiro, ele sempre dá palestras por aí sobre a nossa nuvem privada. O AWS é o serviço da Amazon, das máquinas virtuais, a nuvem da Amazon. Mas o certo guarda dados sigilosos dos cidadãos brasileiros e do governo federal brasileiro. Então, eles não guardam esses dados na nuvem de uma empresa privada americana. Eles têm a própria nuvem deles, com milhares de servidores, né? Provavelmente. Sim, acho que... A gente tem os nossos próprios data center aí, no Rio, em São Paulo, acho que em Brasília. A gente... Existem algumas prospecções aí em relação à AWS, algumas coisas assim que estão sendo feitas aí, mas eu não estou participando muito disso. Ele chegou a citar o termo API Gateway, né? A gente usa também para fazer a gestão das nossas APIs, tem alguns sistemas que usam WSO2. Não sei se o Léo tem algum contato, mas rodando também dentro do Serpo, né? Mas o WSO2 é um software open source para fazer gestão de API. E alguns sistemas a gente utiliza ele para fazer o controle de tarifação, né, de quantas vezes foi chamado, para limitar também, né, então a gente tem cliente externo, por exemplo, que vai chamar uma API, e a gente tem que tarifar isso, né, a gente tem que cobrar, a gente tem que saber quantas requisições estão sendo feitas, tem que limitar essas requisições, para isso tem esse WSO2 aí que cumpre essa tarefa, hein, mas sempre rodando dentro da nossa infraestrutura mesmo. Bem lembrado. E a Amazon faz uma pressão bem grande, né? A Amazon tem todo um setor de venda para governo. Então, no mundo todo aqui também tem uma pressão bastante forte que a Amazon tenta vender serviços para o governo. Agora com o nosso novo governo federal que quer privatizar tudo, talvez eles guardem os nossos dados privados numa empresa americana. Inclusive, eles querem privatizar o Serpro, né? Tá. E aí, depois, sei lá, tudo pode acontecer. Tem uma pergunta do Vitor aí. O negócio não rola sozinho aqui. As dúvidas... Não, GraphQL... Então, o Serpro é muito grande, é sempre difícil saber, né? É o que se usa ou o que não usa. O que eu sei, né? GraphQL, no sistema que eu tenho contato, usa, né? Em vez de REST, tem alguns que usam SOAP, né? E tem os do mainframe também, né? Que expõe serviços que o Detran consome, que aí não é nem REST, nem SOAP, é umas tecnologias bem diferentes, assim, antigamente. Que nem o Léo falou, a gente tem... É gigantesco a nossa empresa, né? Eu sei que tem pessoas, sim, utilizando o GraphQL. Eu acho que em São Paulo não tem, então a gente não teve muito contato. Além do GraphQL, eu sei que tem gente usando gRPC para fazer a comunicação de uma forma... Porque o JSON ele tem uma certa limitação ali que eu estou trafegando texto, né? Então eu tenho que fazer todo o parse daquele texto para transformar em objeto e tal. Isso tem um custo computacional. O GraphQL, eu acho que também vai ter um custo similar. E o gRPC, ele tenta fazer isso através de conteúdo binário, né? Então, outro protocolo, e teoricamente ele é mais eficiente do que fazer parse de JSON, né? Então, eu sei que tem REST, tem SOAP, tem GraphQL, tem gRPC, mas o mais comum, assim, é realmente REST com JSON. Para a gente tem atendido para as nossas necessidades em geral, assim, tá atendendo bem. O GraphQL eu até queria brincar um pouco, né? Principalmente para aplicações mobile, tem muita gente utilizando, né, aí fora. É uma tecnologia é um padrão aí que eu queria conhecer um pouco melhor, mas por enquanto, REST mesmo. Sim, valeu, Vitor. Mais alguma última pergunta para encerrarmos?
O Vitor fez mais uma aí. Então, teste também acho que é uma coisa que varia muito. Eu até tinha muita curiosidade de saber como que tá por aí nas equipes. Na minha equipe a gente faz bastante teste automatizado. Teste de unidade eu percebi que é mais difícil fazer pegar, mas teste de aceitação temos bastante. Mas o Márcio, pela equipe dele ser de arquitetura e suporte, ele deve ter uma visão melhor de como tá nos outros lugares. Quase toda pergunta que você fizer em relação ao Serpro, a resposta vai ser meio depende, assim, porque realmente depende muito do time, depende muito do sistema. Eu sou super fã de TDD, né, então eu venho de uma cultura de programação extrema, então tento trazer isso o máximo assim, para os sistemas que eu trabalho. Eu dei até um curso algum tempo atrás para o pessoal lá do Serpro São Paulo, a gente deu um curso de Java e foi um curso muito legal, que a gente deu o curso Java básico e logo em seguida a gente já entrou com TDD. Então, mesmo a galera já começava a aprender Java com essa cultura de testes antes e tudo mais. Tem gente lá dentro que faz teste para absolutamente tudo, tem sistemas que têm muito, muito teste. Aí o tipo de teste depende muito, né? Como o Léo falou. Tem gente que vai fazer bastante. Até a forma, né? Tem gente que faz TDD, e tem gente que vai fazer só o teste depois, tem gente que vai usar muito teste de unidade, tem gente que vai fazer os testes mais de aceitação mesmo. Então tem meio que de tudo, assim. O Guilherme tem uma pergunta aí muito boa. Gostei da pergunta, assim, se a gente entende tudo do sistema ou só que vocês trabalham. Então, cada equipe, né, por exemplo, minha equipe tem lá umas 10, 11 pessoas contando com a chefe. E aí a gente tem vários sistemas que a gente tem que dar conta. Então, essa é uma situação bem complicada, porque a gente tem muita gente, né, o server parece grande, mas tem muito sistema também. Então, sei lá, a minha equipe tem mais de meia dúzia de sistema. Dependendo de como contar, é quase um sistema por pessoa. Então, embora às vezes eu tenha que ajudar os colegas em algum sistema, né, acaba tendo alguns sistemas que eu não tenho tanta intimidade e só sei por cima. Então, acabo não conseguindo saber tudo. Esse é um problema que o pessoal chama de limite da capacidade cognitiva do time. Chega uma hora que o time não consegue mais, porque o ideal seria esse, né, que dentro de uma equipe é responsável por esses sistemas, esses serviços, e dentro da equipe todo mundo entende todos esses serviços. Mas é bem difícil. E cada sistema é muito complexo. Tipo, as regras de negócio que a gente tem são regras bem difíceis. Que é regras do tipo, o que pode, quando você pode ou não pode fazer tal coisa. Então, se você não pode, se você tiver roubo, furto, você não vai poder emitir o CSV. E por aí vai. Então, esse é um grande desafio nosso, né? Que a gente tenta chegar nesse ponto, né? De não ficar tão especializado, tal sistema é só aquela pessoa, isso deveria ser mais o time, né? Tal sistema é aquele time, mas pela quantidade imensa de sistemas e complexidade deles, é bem difícil. Acho que respondi. Legal. Então, acho que encerramos, né? Muito obrigado, eu achei aí bem interessante, espero que os alunos tenham gostado, espero que vocês tenham curtido também, compartilhar um pouco da experiência super rica de vocês com nós que estamos aprendendo agora. Legal, valeu o convite, Fábio, e quem quiser entrar em contato, trocar ideia, a gente manda os links aí dos nossos contatos para vocês. Legal, obrigado ao Márcio também, obrigado, Léo. Foi um prazer. Beatriz, o Léo toca guitarra, Beatriz, você toca baixo? Aliás, sim, legal. Falar em guitarra, lá no Serpro a gente tem um festival de rock que chama Rock the System. Tanto eu quanto o Márcio já tocamos, a gente tocou junto. Tocamos Iron Maiden junto. O Márcio toca também? Toca bateria. Ah, uau! Bateria, Tu já tem uma banda aí. O Fábio o Fábio toca também. Eu vou no vibrafone, então. Falou, então, gente. Um abraço. Legal, falou. Tchau, tchau. Falou.